amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora vamos tratar do jogo deste domingo, onde o Metropolitano exagerou na dose, errou na pontaria e aí acabou perdendo por 4-0 para o Criciúma em casa. Como consequência, o Joinville saiu, foi buscar um resultado fora de casa e a liderança mudou de lado agora. Campeonato Catarinense de Futebol que chega na reta final, inclusive com o hexagonal, né, que apresentou alguns resultados aí surpreendentes. Enfim, é a competição que está aí em ritmo acelerado, chegando na sua reta final. Acompanhando na tela os jogos realizados neste final de semana pelo quadrangular do Campeonato Catarinense de Futebol. Nós tivemos, além do jogo disputado em nossa capital, na vitória da equipe do Joinville por 2-1 sobre a equipe do Figueirense, um jogo que terminou com 9 homens para cada lado. Célio Amorim expulsou 2 do Joinville, 2 da equipe do Figueirense. E nós tivemos aqui em Blumenau a derrota do Metropolitano por 4-0 para o Criciúma. Então foram os resultados do quadrangular. Quarta rodada já, 7 gols marcados nesses 2 jogos. No programa de hoje estou recebendo Edésio Reis Cardoso, Dé, que é comentarista de futebol na Rádio Menina, acompanha, portanto, os jogos do Metropolitano e é também gerente de iniciação esportiva da Fundação Municipal de Desportos. Dé, 4-0 não diz o que foi o jogo, né? Minosso, às vezes a gente olha o jogo de uma maneira pelas oportunidades. Se a gente contasse as oportunidades, não diria que é o jogo. Mas também tem o lado da eficiência. O Criciúma ele foi muito eficiente, teve as chances, aproveitou. E o jogo, no final, ele se resume a isso mesmo. Eu costumo dizer que no futebol não existe justiça, existe bola na rede. E você jogou bola, sabe disso. A gente, até ontem na transmissão, a gente dizia que o que interessa é bola na casinha, né? Muitas vezes você joga, mas não faz o principal que é o gol, né? E o Metropolitano ontem foi bem sofrível na hora do arremate final, né? Todos os jogadores, até aqueles que a gente vinha depositando a maior esperança, ontem não renderam na hora de fazer o gol, na hora exata, na hora mais importante. Casinha para o Metropolitano, porque pro Criciúma era um galpão, a enormidade do gol, né? Claro, é um time mais experiente, a gente tem as justificativas de sempre, é um time que tem um investimento muito maior do que o Metropolitano, mas na hora do gol é igual, né? Então, não sei se é realmente só o problema técnico ou se tinha algum outro problema até emocional, um jogo cercado de muita coisa fora, extra-campo, né? Que pode ter influenciado ou não na hora que você tem que ter aquela frieza, a calma de ser matador, né? A gente sabe que o próprio Alessandro, o Reinaldo, o Negreiros, eles são jogadores experientes, não deveriam sentir. E mesmo assim sentiram, né, no jogo de ontem. Mas as principais oportunidades nem foram do Reinaldo, que concluiu uma bola no poste, uma do Negreiros, que de fato ele perdeu, mas nós tivemos uma do Ari, uma do Juliano Mineiro, o Edmar, que colocou uma no poste também, mas perdeu outro. Então, quer dizer, me parece que faltou qualidade. Nesses jogadores que você falou, não é o forte deles a conclusão. Aí é a questão de treinar mais. Eu conheci muitos jogadores que não tinham o dom de um Romário, que estava sempre na hora certa, a bola batia nele e entrava. Mas jogadores que terminavam lá o treino e treinava, e se preparava também mentalmente para esse momento. E aí falta qualidade nesses jogadores, sim. Bom, nós estamos aí com imagens cedidas pela RIC TV Record. Aí são os lances do jogo, essa do Everton César, a primeira tentativa, porque o Metropolitano começou atacando. Essa foi o Juliano Mineiro, né? Ele perdeu, isso não se pode. Essa é o Ronaldo, a bola ela ainda desvia na trave, o Ari perdendo. Essa do Ari ele poderia até ter ajeitado. O Edmar, que o Gustavo defende, o Gustavo não, o Galato. O Gustavo é o nosso suíte aqui. E aí, né, o Metropolitano não faz, lá vem o Criciúma. O Everton chuta, o João Paulo defende. Ninguém marcando o Luca, né? E essa do Luca nas costas do Ari. Olha, 2 jogadores esperando o Paulo Baier chegar para concluir. E era tanta vontade de fazer o gol que esqueceram de
Paulo Baier, atrás, bola faltou parada, atenção. Escudeiro de cabeça, também ninguém subiu. Não sei que o Alexandre Carvalho, o Elton, não sei, estavam pedindo o Depois quê nesse lance? Depois do segundo gol, o time se abateu muito, então... Aí o Lulinha só teve o trabalho de colocar para o fundo da rede. A gente vê os jogadores, eles totalmente desanimados depois do segundo gol, até tentavam atacar e tiveram chance de atacar, mas defensivamente os jogadores... Essa do Negreiros, né? Desconcentrados. Não foi também, mas teve um outro lance do Negreiros. Essa aí. Não é para o jogador do nível, a experiência do Negreiros não é para perder, né? Ele não perde normalmente, né? Pois é. Então foram essas e tantas outras oportunidades que o Metropolitano, pelo menos no primeiro tempo, o Metropolitano chegou umas 8 vezes e 5 foram as oportunidades claras de gol. Vou enumerar aqui: o Edmar perdendo uma, o Galato defendeu essa ali do Juliano Mineiro. Do Ari foi. Do Ari, do Reinaldo, mas aí foi do jogo. Essa do Ari mesmo, não deu para entender. Ele não sei se ele cruzou, se ele chutou. O Galato defende o chute do Edmar. As duas do Negreiros. As duas do Negreiros. Mas eu acho que teve uma do Alessandro antes do Negreiros, né? Do Alessandro também, aquela foi uma oportunidade. Ele estava até meio sem ângulo, mas é outro que tem qualidade normalmente para fazer esse tipo de gol. E teve o lance do Juninho, que bateu no poste também, né? Foram 3 bolas do Metropolitano. Parece que não tinha jeito dessa bola entrar. O time ofensivamente rendeu, faltou na hora da qualidade para fazer o gol, né? Isso a gente sabe que... E o dinheiro conta muito, você tem bala para contratar jogadores de nível para fazer gol, fica um pouquinho mais fácil. Mas tem um negócio, o elenco do Criciúma é muito forte, claro que tem um investimento infinitamente superior em relação ao do Metropolitano, mas esse Criciúma foi batido aqui por 3-0, só ganhou do Metropolitano no jogo de ida lá, porque o apito amigo funcionou, só que de fato, nesse domingo o Metropolitano não acertou a pontaria, faltou qualidade na frente, e os 4 gols do Criciúma tem colaboração do Metropolitano, em erros, né? Com certeza o time do Criciúma vai ter que se reforçar para o brasileiro, senão... Vai passear, né? Vai de novo sofrer, pode até ser que não caia, né? Como no ano passado, mas vai sofrer. É um time que talvez vá render um pouquinho mais durante o ano, mas é um time que ainda também falta qualidade, né? O time ganhou, né, aqui em Blumenau, volta para o campeonato, agora na condição de líder. Eu queria voltar às imagens aí, por favor, Gustavo, porque tem algo que me chamou a atenção, a torcida protestou. No começo aí com a torcida, né, esses são os lances do jogo, mas no começo, se for possível, em relação à torcida ontem que protestou com balões, né, pretos, com faixas, fitas, né, colocando no braço, na cabeça, amarrando ali no alambrado, é possível de perceber. Repito, são imagens da TV Record, da Rica Record. E o torcedor com o nariz de palhaço, tudo por conta do episódio lá do Carlos Perkenbrock, que validou de maneira irregular o gol do Paulo Baier. E a torcida protestando. Aí na hora da execução do hino de Santa Catarina e do hino nacional brasileiro, a torcida se volta, fica de costas, né, para o símbolo nacional que é o hino, para o hino de Santa Catarina. Acho que valeu o protesto, mas essa parte, né, que faltou de respeito à simbologia, isso não tem o meu apoio, imagino que também não o seu. Você que muitas vezes, como atleta, esteve em quadra, né, sob a execução do hino, por exemplo. Eu até digo que muitas vezes a gente vê nos grandes estádios, na hora do hino nacional, as equipes ficam cantando o hino do próprio time, eu já não acho legal. Claro, o protesto foi válido, toda a parte de fora, mas acho que nesse momento ali, acho que passou um pouquinho, né, Minosso? O hino nacional, a bandeira, a gente tem que prestar o respeito, né? O atleta que vai lá fora sabe da importância do hino nacional, da bandeira do Brasil na hora de uma competição, orgulho de ser brasileiro, do patriotismo, estar acima, o nacionalismo, acima de qualquer coisa, no aspecto, né? E os outros países, né, quando o Brasil, quando vê a bandeira do Brasil, o respeito é muito grande. Então a gente ali, eu acho que é evidente, né? O público estava revoltado demais. Eu nunca tinha visto isso ali, sinceramente. Em todo esse tempo que eu tenho aí de esporte, eu nunca vi uma revolta tão grande, uma indignação. E talvez por isso alguns ali organizaram e naquele momento ali, de repente, passou um pouquinho, né? Então, tomara que numa próxima vez que tenha algum tipo nesse momento ali, acho que tem que dar uma respeitada, né? O restante, eu acho válido o protesto. Realmente foi um lance lá em Criciúma bem pesado, né? Mas naquele momento ali, eu acho que
Agora, de repente passar, fazer uma reflexão e erramos naquilo ali, passou, mas acho que não pode se repetir, né? Agora foi bacana também o uso da camisa preta, né? Eu acho que nós temos lá mais de 50 pessoas, 50% das pessoas no estádio vestindo preto, né? Isso aí acho que foi a forma legal de se protestar. Eu sou um pouco contra, acho até que banalizaram a execução, por exemplo, com tanto hino, para qualquer evento o hino sendo executado. É por isso que às vezes as pessoas não levam a sério, né? E acabam, ontem foi um fato isolado, um diferencial, mas não, qualquer coisinha, a execução do hino nacional. E aí se perde um pouco o sentimento. Tem mais um detalhe, o povo parece que não tem mais esse reconhecimento, esse respeito ao hino, à bandeira, aos símbolos nacionais, né? Eles não sabem que a forma como fizeram ontem, nem sabem o sentido do símbolo. Infelizmente, né, a gente é daquele tempo da educação moral e cívica, né, a noção de na escola se cantava o hino. Eu acho que isso aí é uma coisa bacana. Acho que você pode protestar, você tem sempre o direito de se manifestar. Isso é importantíssimo, né? Mas eu acho que com respeito, né, principalmente aos nossos símbolos. Né? Dé, no teu entendimento, aquela organização em forma de protesto antes do jogo, a torcida, que foi emocionante no lado positivo do protesto, o comportamento da torcida, até que ponto teria influenciado, digamos assim, daqui a pouco o grupo, poxa, se falou da arbitragem, o Bandeira errou, a torcida fez a sua parte, será que não tirou um pouquinho do foco ou não? Olha, eu acho que não, os jogadores estavam muito concentrados. Eu acho que tirou muito foi o gol, né? O gol do Criciúma foi uma ducha, né? Porque o time do Metropolitano tinha com aquela esperança e estava jogando bem, Então, foi no primeiro lance, uma desatenção total ali que saiu o gol. E dali em diante, realmente, daí o time se abateu de um jeito, tentava, claro, atacar, mas a gente via que não tinha mais aquela pegada de outras vezes, né? E aí a torcida vai junto, né, Minosso? A gente viu assim, não foi a mesma torcida em termos de cantar e empurrar o time. Quando o time lá dentro do campo não vai, a torcida empurra. E ontem os dois se abateram um pouquinho, né? Depois de toda a mobilização e não aconteceu, né? Você criou uma expectativa de que o Metropolitano teria a condição de vencer, até porque o Alessandro chegou a dizer, depois do jogo lá em Criciúma, que seria difícil, chegou a dizer a duvidar que o Metropolitano perderia o jogo aqui para o Criciúma. Criou-se uma expectativa que mobilizou o outro lado também. Isso é um erro, né? Então, é um jogador experiente e a gente sabe que quando sai de campo num tumultuado, assim, o jogador mais malandro, como a gente fala, ele tem que ir para o vestiário rapidinho, porque naquele momento a gente pode falar alguma coisa que não estava no contexto certo, né? E eu imagino que o Caio Júnior deve ter usado na pré-eleição imagens e áudio daquilo ali, né? Porque o jogador, eu acho que ninguém gosta de ouvir, né, aquilo que o Alessandro falou sobre a equipe do Criciúma, e ele com certeza usou, que o time estava muito concentrado do Criciúma. Bom, agora a classificação do quadrangular final do Campeonato Catarinense ficou da seguinte forma. Está aí liderando a competição. Em 2 jogos, o Criciúma saiu do último para o primeiro colocado. 7 pontos. O Joinville tem meia dúzia, o Figueirense 5, o Metropolitano 2 pontos conquistados. A próxima rodada, ela acontece no próximo final de semana. No sábado, dia 22, 4 horas, estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Metropolitano. Domingo, dia 23, 4 horas, na Arena Joinville e Criciúma. O Metropolitano terá de vencer o Figueirense fora de casa, o Joinville na última rodada aqui e torcer para que o Criciúma, nos 2 jogos que tem em Joinville e na última partida no Sul contra o Figueirense, o Criciúma não perca. Pode ganhar os 2, pode empatar os 2, aí acontece o milagre da classificação. É possível? Não depende mais das próprias forças, né? Esse que é o problema maior, né? Quando se depende só das próprias forças, ainda se sonha e tem que se ter toda a dignidade de jogar pensando em classificar ainda. Mas a gente sabe que é muito complicado. Talvez agora sem esse peso todo, que saiu um peso das costas e ter que classificar, talvez aconteça algum milagre, como você falou, né? Dé, que é ex-jogador de futsal, fez história aqui em Blumenau, no estado de Santa Catarina, agora é gerente de iniciação esportiva da Fundação Municipal de Desportos e comenta também os jogos do Metropolitano na Rádio Menina. O hexagonal do Campeonato Catarinense, que aponta os 2 rebaixados e o que vai ficar com uma vaga à Copa do Brasil, apresentou neste domingo Brusque 1, Avaí também 1, lá em Brusque.
A Chapecoense venceu o Marcílio Dias por 2-1, tem o artilheiro do campeonato, o Regis agora. O Juventus em casa bateu o Atlético de Birama por 3-1. A classificação do hexagonal, depois de realizada a quarta rodada, o Brusque é o líder, 8 pontos. Juventus 7, Marcílio Dias e Chapecoense estão com meia dúzia. Avaí 4, Atlético de Birama 3. Esses últimos dois, se o campeonato terminasse agora, estariam na segunda divisão. É possível mudar aí? Ou são esses os dois que vão pro buraco? Não, é possível mudar sim, até porque o hexagonal aí é ida e volta, tem muitos jogos ainda, né? Mas a surpresa boa ali é o Brusque, né? Provando que seria dele a vaga para a Copa do Brasil. Exato. Hoje. E aquela quase classificação entre os 4 não é por acaso, né? Tá mostrando que realmente é um bom time, né? O Brusque eu acho que perdeu a vaga, porque tinha um jogo equilibrado com a Chapecoense lá. Se ao invés de enfrentar a Chapecoense fora, tivesse um Atlético, um Juventus pelo caminho, como os outros tiveram para fazer saldo de gols, inclusive, o Brusque estaria classificado. E tem que colocar na conta também que o Brusque foi prejudicado pela arbitragem, inclusive lá em Criciúma. Lá em Criciúma, né? Naquele pênalti no Paulo Baier, né? Então, essas coisas também. Daqui a pouco o Criciúma, que foi beneficiado lá com o Brusque para classificar, agora com o Metropolitano, daqui a pouco vai ser o campeão do estado. E de agora em diante, eu creio que a arbitragem vai estar muito atenta, né? Aliás, o Weber foi bem ontem. Foi muito bem. Até acho que teve um lance do Alessandro, no lance que o Negreiros quase fez o gol, que foi falta do Alessandro. Ele deixou um pouquinho ali, deu uma ajudadinha ali. Bom, vamos à próxima rodada desse hexagonal, né, que acontece no meio de semana. Quarta-feira, dia 19, 20 e 30, na ressacada Avaí Atlético. Marcílio Dias e Juventus em Itajaí. Brusque e Chapecoense na cidade de Brusque. Esse jogo promete no estádio Augusto Bauro. Brusque que mudou de técnico, saiu o Pingo, chegou o Jocely dos Santos e continua mantendo uma regularidade boa no campeonato, né? Experiente, já conhece também algumas passagens pelo Brusque, então conseguiu dar continuidade ao trabalho do Pingo. Campeonatos regionais, penúltima rodada do Paulista, realizada neste final de semana. Destaque para a vitória da equipe do Palmeiras, 3-2 sobre a Ponte Preta, foi um jogaço no sábado à noite. Rio Claro e Santos ficaram no 3-3. Nós tivemos também o Corinthians, que empatou em Penápolis com a Penapolense 0-0. O São Paulo, que perdeu em casa para o Ituano. E essa combinação de resultados, faltando 3 jogos da rodada, que vão ser disputados às 19h30 desta terça-feira, definiu praticamente os 2 de cada chave, com o Corinthians, dos chamados grandes, fora da final, né? Num regulamento esdrúxulo, né, que criaram lá, o Corinthians, se fosse pontos corridos, estaria classificado, ou quase classificado. Mas é assim, o campeonato, o Corinthians não se preparou tão bem, mudou a comissão técnica, trocou alguns jogadores. Começou mal o campeonato. Começou mal, até deu uma recuperada, mas não dá tempo, né? Tiro curto, campeonatos estaduais, não dá para começar mal. Campeonato Carioca também viveu no final de semana a penúltima rodada da fase de classificação. O Botafogo só cumprindo tabela na competição, não classificou. O Fluminense empatou com o Vasco 1-1 no Clássico. O Boa Vista ganhou do Botafogo e esse resultado coloca o Boa Vista na disputa por uma vaga com a Cabo Friense, que perdeu para o Audax por 2-0. E o Flamengo ficou no 2-2 com o Bangu. A última rodada vai definir a formação dos 4 nos confrontos cruzados para a fase decisiva do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, nós tivemos a última rodada, que apresentou como destaque a vitória do Esportivo sobre o São José por 1-0. O Caxias venceu o Novo Hamburgo 2-1. O Brasil ganhou do Veranópolis 1-0. O Grêmio, com o time reserva, venceu o rebaixado Pelotas 3-0. Cruzeiro 2-2 com o São Luís. Passo Fundo 3-1 no São Paulo. Aimoré 1, Juventude 1. O Internacional ganhou do Lajadense em Lajeado por 1-0. Agora, na fase de cruzamentos classificados para a próxima etapa, a competição já reta final da decisão, já começa na sexta-feira com o jogo às 19h30, Caxias e Veranópolis em Caxias do Sul. No sábado, Inter e Cruzeiro, Brasil e Novo Hamburgo. E no domingo, o Grêmio enfrenta o Juventude. No Rio Grande do Sul, são 3 os rebaixados. São Luís, que boa parte do campeonato foi treinado pelo Mauro Ovelha, da onde veio o Washington, né? Nós tivemos o Passo Fundo rebaixado e também o Pelotas, que foi o primeiro a cair. Eles estão tentando lá, através de recursos, tirarem o Esportivo por causa daquele ato de racismo em cima do Márcio Chagas, que é o árbitro de futebol, e aí seria o Esportivo rebaixado. Mas o tribunal lá puniu o Esportivo com a perda de 5 mandos de campo, ontem jogou em Veranópolis, e 30 mil de multa.
Então, é coisa agora em segunda instância no Rio de Janeiro. Essa semana, nós vamos ter jogos importantes, né? São os jogos que marcam a abertura do retorno da fase de grupos da Taça Libertadores de América. Vamos acompanhar os jogos da terça-feira. Amanhã, um brasileiro em campo na terça-feira. O Botafogo enfrenta o Independiente del Valle. Lá no Equador, o time brasileiro perdeu por 2-1. O Atlético recebe no jogo de volta o Nacional do Paraguai, já na quarta-feira, 19h45, às 22 horas, 2 jogos. Na Argentina, Newell's Boys e Grêmio. Na Bolívia, com altitude, Bolívar e Flamengo. Na quinta-feira, 17h30, o Atlético do Paraná encara o Universitário do Peru. E às 22 horas, o Cruzeiro em Minas enfrenta o Defensor Sporting do Uruguai. Na semana que passou, só o Atlético venceu, né? Os outros empataram ou perderam. Embora os clubes brasileiros... O Atlético do Paraná, né? Sim, embora os clubes brasileiros a gente tenha dito que, ou todos dizem que são muito superiores financeiramente, economicamente, mas a Libertadores é outra competição, né? Campo, torcida, pressão, tudo influencia, a altitude, distância de viagens, né? Então, pela lógica, os brasileiros deveriam ganhar tudo, né? E a gente sabe que tem ganho nos últimos tempos, mas com apenas duras, né? Pois é, mas, por exemplo, o Flamengo vai encarar a altitude, mas aqui na latitude empatou com o Bolívar em casa 2-2, né? Vamos ver agora como é que vai ser o Botafogo, que perdeu por causa da altitude, né, ou porque o Independiente foi melhor, e agora em casa vamos ver como vai se comportar a equipe carioca, que priorizou essa competição. Copa do Brasil também tem jogos neste meio de semana. Eu quero chamar a atenção para a estreia de um clube catarinense. Então, jogos da quarta-feira, 19h30, J. Malucelli e Vitória, e aí o catarinense Criciúma entrando em campo diante do Londrina, na quarta-feira, 19h30, lá no Estádio do Café. Os outros jogos, Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais e Bahia, o Bahia de Feira contra o Corinthians o tradicional de São Paulo, né? O Bahia, esse é novo, porque lá tem o Fluminense de Feira de Santana, agora criaram um Bahia de Feira de Santana. Tem o São Bernardo, que enfrenta o Paraná Clube, Horizonte do Ceará e Fluminense, os jogos deste meio de semana da Copa do Brasil. Também tivemos jogos pela Liga Blumenauense de Futebol neste final de semana, realização da segunda rodada. No sábado, Atlético 8 e AFA 2, no domingo, Tupi 2, Horizonte também 2, Águias 1, Asa Branca 0, Grêmio Topalvazinha 1, Salto do Norte 1. Foram os jogos, então, da segunda rodada do Campeonato Amador da LBF. Além de comentar os jogos do Metropolitano na Rádio Menina, você exerce a função de gerente de iniciação esportiva na Fundação Municipal de Desportos. Imagino que o trabalho já começou nessa temporada, inclusive aquele trabalho que é feito com os atletas, dando oportunidades, inclusive, com o que vocês chamam de núcleo de bairros, né? Isso, a gente tem os polos, né, em vários bairros. Começamos nas escolas, clubes, associações, no dia 10, na última segunda-feira, na segunda-feira passada, né? E aquele trabalho que é muito importante tanto socialmente como esportivamente, né? A gente dá oportunidade às crianças a praticar uma modalidade sem custo algum, mais perto da sua casa, sem ter o deslocamento, né? E que provavelmente a gente vai ver daqui a 5, 10, 15 anos essas crianças que hoje estão lá começando a sua modalidade estarem representando Blumenau, representando Santa Catarina, até o país aí em competições. E qual é a faixa etária que tem esse apoio da Fundação? Olha, Minosso, depende muito da modalidade, né? As modalidades como xadrez, karatê, judô, ginástica, as crianças começam um pouquinho mais cedo, 6, 7 anos, ali no comecinho, primeiro aninho, segundo aninho, eles já estão fazendo alguma atividade. É mais lúdico, né? Você tem que incentivar a prática, massificar o esporte. Aí, depois, depende das modalidades coletivas, futsal, basquete, handebol, vôlei, daí a criança com 10, 11 anos, né, é a idade ideal para começar a fazer a prática. Depois que já está formado, depois que já tem aquela coordenação motor um pouquinho mais desenvolvida. Agora, na semana passada, a FESPORT, através do governo do Estado, acabou assinando o convênio, aquele convênio tradicional do Estado com o município sede dos Jogos Abertos. E esse ano os Jogos Abertos vão ser disputados na cidade de Itajaí. Recursos na ordem de R$ 1.600, R$ 1.600.000 para aquele trabalho de infraestrutura. Imagino que enquanto Itajaí se prepara com a logística, com a estrutura para sediar o JASC, também pense nos atletas, nas equipes, o que não é diferente de Blumenau, que vai para Itajaí para manter
o título conquistado aqui? Na verdade é uma série de eventos, né, que a FESPORT deu o pontapé inicial, além dos Jogos Abertos, Joguinhos, OLESC, JAST, que é da terceira idade, o próprio Parajasc, Parajesc, uma série de eventos. E claro, o Blumenau participa de todos e sempre, pela tradição que tem, sempre é favorito em todos. A gente sabe que cada vez algumas cidades investem mais, mas Blumenau sempre tem que manter essa tradição esportiva. Bom, Blumenau é a última cidade campeã do JASC. Alguma mudança? Eu imagino que aconteçam mudanças de um ano para o outro em termos de preparação, de ideia de trabalho para os Jogos Abertos desse ano? Os Jogos Abertos desse ano, todo mundo fala que o grande favorito, né? Ano passado já era Itajaí, né? Só que o Blumenau mostrou a força da camisa, o mando de campo, né? Mas esse ano acho que Itajaí vem muito forte. Então a gente às vezes nem sabe direito porque não sabe de onde que vêm os atletas, né? Devem fazer muitas contratações, muitos investimentos externos e deve ser um dos favoritos, junto com Blumenau, Joinville, Florianópolis, que sempre vão... Esse desequilíbrio entre Blumenau, Joinville e Florianópolis é que pode tirar ou não o título de Joinville, ou de Blumenau, ou de Itajaí. No calendário da FMD, da Fundação Municipal de Desportos, o que nós temos aí já se avizinhando em termos de competição, de participação de Blumenau? A gente tem agora em maio os Jogos da Terceira Idade, que é a primeira competição, né? Vão ser em Canoinhas, depois nós temos o Parajasc, que é em Chapecó, e aqui no nosso ambiente mais municipal, a gente já tem agora no começo de abril a fase municipal do Moleque Bom de Bola e depois do GESC 12 a 14. E vamos sediar também esse ano em Blumenau, né, o GESC de 15 a 17, que é uma competição que dá vaga às Olimpíadas Escolares Brasileiras, e também o Parajesc, que é a Olimpíada Escolar com aquelas crianças, aqueles atletas que têm alguma deficiência. Como é que está o investimento na iniciativa privada? As empresas estão abraçando atletas, modalidades em Blumenau? Há o investimento, né, Minosso? Mas a gente sempre acha que pode ser maior, né? Como hoje é feito no futebol, as modalidades amadoras, elas precisam muito desse investimento. Então, é um investimento barato, é um investimento que dá resultado, você aparece bastante e tem todo o lado social, que é muito importante hoje nas empresas que investem o seu recurso na criança ou então naquele adulto que pode virar exemplo para outras pessoas. E tem o caso de parceria com clubes, o Vasto Verde é um deles, né? O próprio Metropolitano que abraçou modalidades da fundação agora. O Metropolitano é parceiro no basquete, no Paradesporto, né? Eu acho que toda parceria é bem-vinda. O esporte ele tem que se unir em todas as frentes para você conseguir, além de resultados com equipes, de você estar mostrando a cidade fora, também toda a questão que o esporte traz de você estar diminuindo aí a evasão escolar, diminuindo a violência, melhorando a saúde, né? O esporte ele tem benefícios que a gente poderia aqui ficar falando 2, 3 programas e a gente não terminaria. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Minosso. É sempre um prazer estar aqui na TVL falando contigo das coisas do esporte Blumenau. Edésio Reis Cardoso, ex-jogador de futsal, hoje comenta futebol na Rádio Menina e é gerente de iniciação esportiva da Fundação Municipal de Desportos. Foi o nosso convidado hoje no programa Meia Hora Esportiva, que está ficando por aqui. Eu te convido para seguir, já está chegando aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. A todos um grande abraço, boa semana.